Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de português. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Na última aula estávamos então estudando os pronomes demonstrativo e o pronome relativo. E falamos insistentemente que o pronome relativo se correlaciona diretamente com a oração subordinada adjetiva. Hoje estudaremos exatamente isso. O período composto e as suas orações subordinadas. Então, com relação ao período composto, nós teremos dois tipos de orações. As orações coordenadas, que são independentes, e as orações subordinadas, que são subordinadas, não é mesmo? Quais são os tipos de oração coordenada? São as assindéticas. O que é um sindeto? Um sindeto é uma conjunção, portanto, a assindética é uma oração coordenada sem conjunção. E as sindéticas. Quem são as sindéticas? São aquelas que possuem conjunções. E agora vamos ter alguns exemplos de conjunções. Conjunção aditiva, bem como, não só, mas também e. Todas elas são conjunções aditivas. Conjunções adversativas, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, adversidade. Conjunções alternativas, ora, ora, ou, seja, seja. Conjunções explicativas, pois, porquanto, portanto, por quanto, que significa porque. Então aqui nós estamos diante de uma conjunção explicativa. E uma conclusiva, aí sim estaríamos diante de um portanto, de um pois. Estes são alguns exemplos de conjunções. Ainda em relação às conjunções, temos de salientar os casos específicos de conjunções que nós referimos numa aula passada. A conjunção embora e a conjunção apesar de são exemplos de conjunções concessivas. Apenas retomando. Conjunções concessivas não estão na lista, mas vamos agregar então. Conjunções concessivas seriam o caso do embora, o apesar de, uma conjunção concessiva, enquanto que o caso de uma conjunção adversativa, como citado anteriormente, mas porém, temos também o entretanto, o no entanto, são conjunções adversativas. Lembrando que elas não podem ser intercambiáveis. Por quê? Porque uma é adversidade e outra é concessão. São coisas completamente diferentes. Apenas para retomar que ambas, todas as conjunções, no caso, realizam a coesão sequencial, que já falamos na aula anterior. Continuaremos, portanto, o estudo das orações coordenadas independentes. Então, as coordenadas independentes foram as assindéticas, ou seja, sem as conjunções, ou as sindéticas, com as conjunções. Agora estudaremos as orações subordinadas. Estas sim são mais relevantes. Por quê? Porque elas estarão subordinadas a outra oração, geralmente a oração principal. Temos o caso da oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva é composta pela conjunção integrante. É quando nós tivermos um que, um se ou um como, e nós iremos substituir este que por isso. Eu sei que você, não sei o que. Eu sei isso. Isso substitui o que, substitui todo o resto da oração, portanto, estaremos diante de uma oração subordinada substantiva, pois vislumbraremos a presença de um que conjunção integrante, que poderá ser substituída por isso. Agora, retomando a questão do pronome relativo. O pronome relativo, ele sempre se refere
a uma oração subordinada adjetiva. E quem são os pronomes relativos? O que, o qual, a qual, cujo, onde, whatever. Todos eles, na maioria dos casos, poderemos substituir por os quais. E estaremos diante de um caso de oração subordinada adjetiva. E temos dois tipos de oração subordinada adjetiva. A oração subordinada adjetiva explicativa e a oração subordinada adjetiva restritiva. A explicativa, ela generaliza, ela sempre estará com vírgulas. Quando você quer explicar alguma coisa, você põe essa coisa em vírgulas. Quando você quer restringir alguma coisa, ou seja, você quer especificar esta coisa, você deixa esta coisa sem vírgulas. Você lembra do aposto? O aposto é exatamente isso. Quando você quer explicar alguma coisa, um aposto explicativo, ele está entre vírgulas. O aposto especificativo, ele está sem vírgulas. É exatamente o mesmo caso. Então, quando estivermos diante de uma oração subordinada adjetiva, ou seja, estaremos diante de um pronome relativo que, nós iremos substituir o que por os quais, as quais, e, em caso de vírgulas, estaremos explicando de forma generalista, estaremos generalizando, se estiver entre vírgulas. Se estiver sem vírgulas, estaremos restringindo ou especificando. Muito importante essa distinção entre os casos. Ainda, com relação à oração subordinada, nós podemos ter a oração subordinada adverbial. Ela estará contida, então, uma conjunção subordinativa. É uma conjunção não integrante. Ou seja, não é a conjunção integrante. Não. Por fim, ainda temos o caso da oração subordinada reduzida, onde nós teremos, então, uma conjunção ou um pronome relativo. E elas serão retiradas e o verbo estará no infinitivo. Então, ou a conjunção ou o pronome relativo serão retirados e o verbo estará no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Esses são os casos de oração subordinada. E os casos de oração coordenada. Por fim, apenas a título de exemplo, temos os casos em que os pronomes relativos exercem as suas funções sintáticas. Como nós falamos exaustivamente já sobre pronomes relativos, apenas retomando, o pronome relativo é aquele que se vincula diretamente a uma oração subordinada adjetiva, como nós vimos agora há pouco. Ela pode ser explicativa se estiver entre vírgulas. Se ela estiver entre vírgulas, ela estará sendo generalizada. Se ela estiver sem vírgulas, ela estará restringindo ou especificando. Independente dos casos, estaremos diante de uma oração subordinada adjetiva, pois trata-se de um pronome relativo. E os pronomes relativos são que, cujo, onde. E quem. Quem também pode ser um pronome relativo. O que, quando nós substituímos eles por os quais ou as quais, estamos diante de um pronome relativo. E este que poderá exercer todas as funções. Ele será o sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, enfim, ele é múltiplo. E aqui nós temos um exemplo disso. Vamos ao exemplo. Esta é a casa em que morei com meus pais. Vamos lá. Esta é. Que é? Essa. Essa, sujeito. Esta é verbo de ligação. Verbo de ligação tem predicativo do sujeito. Essa é a casa. A casa, predicativo do sujeito do verbo é. Essa é a casa em que morei com meus pais. Morei. Quem morei? Eu. Eu morei. Então, eu, sujeito oculto do verbo morei. Eu morei, ponto. A informação está completa. Eu morei. Portanto, é um verbo intransitivo. Não pede o complemento.
Se existe um complemento, aí estamos diante daquelas perguntas de com quem, como, de que modo. E aí, nesse caso, com meus pais é um adjunto adverbial de companhia. Ele basicamente vai explicar como, de que forma você morou. Legal. Agora, perceba, nós temos um que. E este que está retomando a casa. Você poderia dizer, esta é a casa na qual morei com meus pais. Então, esse que pode ser substituído por na qual. Só que quem mora, mora em algum lugar. Por isso, nós temos obrigatoriamente ter o em aqui. Então, você deve escrever, essa é a casa em que morei com meus pais. Pois quem mora, mora em. Perfeito. Só que este que, então, por se tratar de um pronome relativo, estarmos diante de uma oração subordinada adjetiva, retomar o casa, ele está exercendo a função de adjunto adverbial de lugar. Por quê? Porque ele está basicamente retomando onde. Onde? E o onde? Ele é um adjunto adverbial de lugar. Ele é um pronome relativo, ele pode retomar, e a classe gramatical dele é adjunto adverbial de lugar. Você poderia dizer, por exemplo, esta é a casa onde morei com meus pais. Perceba, o que está retomando casa? Está retomando casa na qual? A casa onde. Portanto, o que está exercendo a função sintática de onde. E onde é adjunto adverbial de lugar. Esta é a função sintática do que, neste caso, neste exemplo. Muito interessante, não é mesmo? Ainda, o quem, ele somente irá retomar pessoa ou objeto animal personificado. Ele só pode retomar pessoa, objeto ou animal que esteja personificado. Ele não pode retomar um lugar, por exemplo. O quem é apenas para a pessoa. E o cujo, ele poderá ser um complemento nominal ou um adjunto adnominal. Estes foram os estudos dos pronomes relativos com relação a sua aplicação no caso de orações subordinadas adjetivas.